Fala galera, antes de começar o vídeo eu só queria dar uma informação para vocês. Na verdade é porque teve algumas pessoas me perguntando como é feito aplicativos nativos, né, utilizando o Bubble. E eu tenho uma aula dessa que eu estou criando um curso, tem uma aula dessa no curso. Só que o curso ainda não está pronto, então uma forma de ajudar a galera aí que tem interesse em criar um aplicativo nativo utilizando o Bubble, tanto para iOS como Android, também o Windows também, você pode colocar na loja do Windows. Eu coloquei essa aula de forma unitária, eu separei esse módulozinho de PWA Builder e subi na Hotmart. Então eu não posso disponibilizar gratuitamente porque o curso é pago. Então, de uma forma para agilizar o processo para quem tem mais interesse, porque tem gente me pedindo tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook. Então uma forma de eu estar ajudando de uma forma mais rápida, e vai estar disponível lá, você pode ter acesso ainda hoje, tá? Já está disponível para compra já. O valor é de R$ 49,90. Esse valor é porque eu tenho que a Hotmart pega um valor só pelo curso, pega um valor só para utilizar o player deles, e o player deles querendo ou não, é mais seguro. Então, se você tiver interesse, é só lá comprar, e as pessoas que comprarem vão ter esse mesmo desconto, esse mesmo valor vai ter desconto no curso quando estiver pronto, tá? Então pode ficar tranquilo que esse valor, se você tiver interesse em comprar o curso completo, você vai ter acesso, vai ter esse desconto desse valor, tá? Então é isso aí, fica com o vídeo e fui. E o link tá aqui embaixo, tá? É só clicar no link aí embaixo. Fala galera, vamos estar iniciando mais uma aula aqui sobre Bubble. Na verdade o Luigi que mandou uma pergunta aqui e na verdade me deu uma ideia de vídeo aqui que eu achei legal, que eu não abordei ainda no curso. Nem no curso e nem aqui no YouTube, né? Então a gente vai fazer um vídeo para o YouTube. Na verdade, ele mandou uma pergunta aqui, curte mais vídeo, uma ideia de vídeo seria legal você criar um sistema de cadastro de um site, no qual não repita o CPF, telefone e valide também os dois. Bom, Luigi, eu vou fazer de uma forma que vai funcionar também para você validar o CPF ou o que você quiser, mas a gente vai fazer com um tipo de validação se existe um usuário tal no banco de dados, tá? A gente vai fazer com o nickname da pessoa. Então, vai ter a pessoa, vamos supor, você criou um aplicativo onde para a pessoa achar outra pessoa, ela vai ter que usar o nick dela, que seria como se fosse o arroba dela, tá? Então, como se fosse um Instagram. O Instagram a gente lá só pode criar só uma pessoa única com aquele nick. E a gente vai fazer dessa forma aqui também. A gente vai ver como é que a gente consegue construir isso aqui, tá? Eu quero agradecer os 577 inscritos. A gente está crescendo aí devagarzinho, mas a gente está crescendo. E é isso aí, tá? Então vamos lá. Outra pergunta que eu queria fazer para vocês é se tem alguém aí que está assistindo os vídeos e entende um pouco sobre blockchain e sabe como fazer para integrar a MetaMask, e não só integrar para fazer logins, mas sim para fazer transações dentro do aplicativo, como se fosse criar uma loja de NFTs, tá? Me fala aí se tem alguém que sabe fazer isso, ou tem algum vídeo explicando como faz isso dentro do Bubble, que eu queria aprender isso. Eu fiz uns negocinhos aqui, eu queria testar para ver se funciona, né? Isso aqui é como se fosse NFTs que eu criei. Mas é isso aí. Então vamos lá. Eu acredito que grande parte das pessoas aí sabem como fazer um sistema de login. Se não sabe, tem um card aí em cima que ensina como fazer, tá? Você consegue criar de uma forma mais personalizada. No nosso caso aqui, a gente vai fazer com o próprio sistema do Bubble, tá? Só pra gente não demorar muito. Então vamos criar uma nova página aqui. Vou colocar uma página de login. Acho que não tem essa página criada, não. Tem. Login teste. Então vamos criar uma página aqui só pra gente fazer essa aula, tá? No meu banco de dados, deixa eu ver aqui. Primeiramente, a sua privacidade, tira toda a privacidade, tá? A gente não vai usar privacidade aqui. Usuários. Eu não tenho nenhum usuário cadastrado. Então vamos lá, vamos criar aqui um usuário único. Vamos puxar o próprio login aqui do Bubble, né? Que é esse aqui, ó. Eu não gosto muito desse login porque fica um em cima do outro sempre, então vou tirar esse sistema para cá, tá? Porque aqui tem outros sistemas aqui dentro aqui de login e de e para criar a conta, tá? Então vou apagar esse aqui, vou usar só esse aqui. Esse aqui, deixa eu ver aqui como é que ele tá. Beleza. Eu vou aumentar ele um pouquinho aqui, vou apagar esses textos aqui, aumentar um pouquinho. Colocar essa barrinha aqui para baixo aqui.
aqui, vou apagar esse aqui, vou fazer esse aqui, vou fazer esse aqui. A única coisa que eu vou colocar aqui a mais é um outro input. Esse input vai ser o nick. Então ele vai entrar como nick. Ele é do tipo texto também. E esse input, quando eu for fazer o login, eu quero criar ele. Então vou adicionar mais uma linha aqui. Quer dizer, adicionou todas, né? O nick eu vou puxar o que está no input, certo? Vou apagar tudo que está aqui que é desnecessário para mim nesse momento. Beleza? Aí quando eu criar o usuário, eu já vou criar com esse nick. Porém, esse nick aqui, quando a pessoa digitar tudo que ela digitar aqui, ela vai digitar conforme ela quiser. Se ela quiser digitar com letra minúscula, ela vai digitar com letra minúscula, maiúscula. Porém, no nosso controle, ele tem que ser certo. Se a pessoa digitar com o nick com letra maiúscula e tiver lá cadastrado com letra minúscula, ele vai criar, porque é diferente, tá? O Bubble ele é sensível para essas coisas. Então, como é que a gente pode fazer isso? Vamos acertar aqui. Aqui, na hora de criar, a gente vai colocar uma condição aqui para quando criar em loadscale, que nada mais é que criar em letra minúscula. Ou se você quiser tudo em letra maiúscula. Vamos criar tudo em letra minúscula, é mais fácil, tá? Então, beleza, ele criou. Ok. Só que a gente tem que fazer uma condição aqui, tá? Vou colocar uma condição aqui no nick, que a condição vai ser, deixa eu pensar aqui, a condição vai ser liberado, tá? Essa condição vai mudar de yes para no quando o nick estiver liberado. Então vamos criar, ela vai começar como no, tá? Vamos fazer já uma condição aqui no password. O password, ele só vai estar liberado, esse password só vai estar liberado se o custom state liberado tiver como yes. Aí vai ficar visível, tá? Visível. Isso vai impossibilitar dele criar qualquer coisa, adicionar tanto a senha quanto fazer o login, se lá tiver como no. Vamos colocar aqui no botão de criar também, tá? Então, se a gente der um preview, todo esse campo aqui para baixo, ele teria que nascer invisível. Deixa eu ver aqui como é que tá o nick. Aqui está nascendo como no. Se o input nick liberado tiver como yes, ele tiver como no. E aqui como no também, e aqui como no também. Agora sim. Então vamos lá, ele não pode aparecer. Não apareceu. Só vai aparecer quando o nickname aqui tiver liberado. Beleza? Agora eu quero o seguinte. Vamos colocar um botão aqui. Esse botão aqui vai ser pesquisar nick. Deixa eu pesquisar nick. Vamos arrastar. Eu queria aparecer ele aqui também. Vamos deixar um pouquinho maior para poder ver o que está escrito no botão. Vamos arrastar aqui para baixo. Beleza. Ok. A gente vai colocar um texto aqui. E esse texto, ele vai respeitar uma condição. Mas vamos fazer aqui primeiro, ó. Esse botão aqui vai fazer uma pesquisa. Ele vai ir lá no banco de dados. Deixa eu ver. Eu não tenho que fazer uma pesquisa, tem que liberar aqui. Então, vamos colocar um custom state aqui. Liberado não. Nick ok, só para diferenciar. Vamos colocar como yes ou no também, tá? Ele vai começar como no. Mentira, ele vai começar como nada, tá? E nesse texto aqui a gente vai colocar uma condição. Se esse texto, o nick ok, que é o custom state que a gente criou nele, tiver como is not, tiver vazio, eu queria colocar vazio aqui. Deixa eu ver se só assim já funciona. Texto, teste. Vamos ver se assim já funciona. Então ele não alterou porque está vazio.
is not... Eu queria deixar vazio. Então vamos alterar a condição aqui. Em vez de yes ou no, vamos colocar como número. Porque a gente consegue trabalhar em 3 instâncias. Se ele estiver em 0, esse nick aqui, ó, se o texto ok is 0, ele vai ficar invisível. Porque não tem nada lá no custom state. Então ele vai ficar invisível, tá? Isso, quando a gente atualizar aqui, ele vai desaparecer. Beleza. Ok. Quando a gente... Vamos puxar aqui. Vamos fazer um outro custom state aqui. De... Deixa eu ver o que eu posso fazer. Status. Vai ser o status do nick, se ele está liberado ou não. E quando eu fazer uma pesquisa aqui... Quando eu clicar no botão de pesquisa, eu quero setar o elemento de texto, tá? Primeiro eu vou setar o nick ok. O nick ok, ele é... Deixa eu ver aqui, porque eu esqueci aqui. O nick ok é um número. Então, o número, quando eu clicar aqui, eu quero colocar o número 1. Se eu fizer uma pesquisa lá no users, uma pesquisa global, o nick for igual ao nick, beleza. Tem diversas formas de fazer isso, tá? Mas isso aqui é uma forma mais fácil. O que está no nick, em loadscamp, tá? Sempre loadscamp. Opa! Porque a gente vai fazer uma pesquisa em letra minúscula, loadscamp, for contar, for 0. Se for 0, tá ok, pode liberar, tá? E aqui vai ser o texto, e a gente vai setar também, se essa condição satisfazer, a gente também vai setar o status para nick liberado. Ok. Porém, quando eu clicar, se for igual a 1, for igual a mais a 1, pode colocar igual a mais a 1, mas vamos colocar igual a 1, porque só vai poder 1, depois se tiver 1 não vai dar para criar mais, né? Mais usuários. Se for igual a 1, eu vou setar o valor de texto para 2, o nick ok, e vou colocar aqui como já em uso. Beleza. Depois que eu fizer isso aqui, eu já vou ter feito a pesquisa para ver se está liberado ou se não está liberado, tá? E vamos colocar um tempo aqui, dê uma pausa de 1 segundo e vamos setar os valores do texto para a pessoa fazer outro tipo de pesquisa lá. Então o nick e o status, vamos zerar eles, tá? Então quando a gente for fazer uma pesquisa aqui, a gente vai colocar um e-mail, beleza? Mas a gente vai colocar um nick, teste. Vamos pesquisar. Eu não coloquei a condição para aparecer aqui também, né? Aqui, ele tem que puxar o que está no texto. Ele tem que puxar o próprio custom state, tá? O texto e status. Ele tem que aparecer aqui pra gente. Então, vamos atualizar. Vou colocar aqui como teste. Pesquisar, já em uso. Vamos ver se ele já está em uso aqui. Ele está como teste aqui. Se eu colocar outra coisa, teste A, nick liberado. Então, se eu colocar aqui teste em letra maiúscula, ele vai pesquisar, já está em uso, porque está pesquisando tudo em letra minúscula, beleza? Então, eu fazendo isso aqui, vou fazer o seguinte aqui, ó. Se for igual a 1, já está em uso. Mas se for igual a 2, ele vai ter que deixar essas condições aqui, tá? Então, eu vou dar uma pausa e aqui eu vou setar somente se o nick for igual a 1. Somente se existir usuários lá, porque eu quero setar. Porque caso não tenha esse usuário lá, eu posso deixar essas condições aqui, que essas condições vão satisfazer esses outros elementos aqui para ficar visível. Então, como é que a gente faz isso? A gente vai fazer aqui input liberado, no,
Aqui, em vez de liberado, vamos colocar aqui. Vamos apagar isso aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai fazer uma pesquisa no texto. Porque não, texto. E vamos fazer uma pesquisa sobre o nick. Se não for 1, ele vai ficar invisível. Esse elemento vai ficar invisível. Porque se for 1, se for 1, na verdade. Se for 1, ele vai ficar invisível. Porque se for 1 é porque já existe um lá. É isso mesmo? Nick 0, status 1 não liberado. Eu podia ter trocado isso aqui, né? Então se lá, vamos trocar essa condição aqui para ficar mais melhor, né? Já em uso, não, já em uso já tem 1. Não, é isso mesmo. E quando não tiver nenhum, se for igual a 1, já está em uso. Se for igual a 0, está liberado. Então, se isso aqui não for 0, is not 0, vai ficar invisível. Se não tiver, aí essa condição aqui está fazendo o seguinte: se não tiver 0 lá, se tiver mais de 1, ele vai ficar invisível. Poderia também fazer isso aqui também, ó. Se for igual a 0, vai ficar. Se for igual a 1, vai ficar invisível. Também dá, tá? Acho que é até melhor para vocês entenderem. Vamos apagar essa condição aqui. Vamos colar isso aqui. Mesma coisa aqui. Então vamos fazer o teste aqui. Aqui, ele tá... essa condição não pode ser assim. Porque essa condição aqui, se ele for 1, ele vai ficar invisível, tá? Só que se ele for nada, porque ele começa como nada, ele ainda vai aparecer. Então vamos colocar aqui is not 0. Se não for 0, se for qualquer condição que não seja 0, ele vai ficar invisível. Is not 0. Também por isso que eu gosto de trabalhar muito com is not, porque aí eu limito uma condição para que apareça ou não, se no banco de dados corresponder a uma só opção. Confuso? Deve ter ficado, mas beleza. Is not 0. Vai ficar invisível. E agora, por que não ficou? Se o texto os notes não for 0, ele fica invisível. Ele está começando aqui, aí está começando como 0. Então, a condição tem que ser... Ele não pode usar essa condição aqui, tem que ser a condição que a gente criou aqui de liberado. Status. Tá. Porque, na verdade, essa condição aqui é a condição que ele vai começar. Então... eu tenho que colocar nesse nick aqui o valor de 2. Tá? Tô trabalhando com valor de 2 e valor de 1. Ele começa como 0. Então, se for valor de 1, não está liberado. Se for valor de 2, já está em uso e liberado. Se for valor de 1, ele vai estar liberado. Então, se essa condição aqui não for 1, ele vai ficar invisível. Tem que ser isso, na verdade. Porque a gente está trabalhando com 0, 1 e 2. Vamos ver. Vai ficar invisível. Então o que está acontecendo? Eu tô fazendo, a pessoa está colocando o nick. Eu estou fazendo a pesquisa. Essa pesquisa está setando o custom state do texto, que eu coloquei no texto mesmo, para nick como 2, para status como já em uso, se no banco de dados já tiver um nick correspondente ao que está no banco que está no input. E sempre loadscamp, tá? E aí eu vou contar, e se for 1, essa condição vai satisfazer. Eu vou colocar 2 no nick e vai estar falando que já está em uso. Se eu apertar no botão, ele fazer uma pesquisa, o input igual ao banco de dados igual ao input em loadscamp, loadscase, e ele contar e for igual a 0, ele vai colocar 1 no nick, que está ok, e o status como nick liberado. Dei uma pausa e setei tudo, tá? Eu dei uma pausa para mudar as condições do texto aqui, porque esse texto vai puxar o status. Que o status a gente também edita aqui como não liberado. É liberado e não liberado, tá? Então a gente pode fazer também
Vamos colocar aqui um ícone, onde esse ícone pode ser um ícone de pesquisa, sei lá. Pode ser esse aqui. Esse ícone aqui, ele vai rodar, tá? Vai ficar aqui assim, só para vocês verem que dá para fazer isso também. Então ele vai começar como invisível, tá? Então quando eu clicar em pesquisar, esse nick aqui, ele vai dar um show no elemento, que é esse ícone, tá? Vai dar um show lá no começo, que é como se eu estivesse pesquisando realmente. E ele vai dar um hide, que é para esconder o elemento tal, e vou colocar isso aqui, vou colocar aqui assim, ó, tá? Só para a gente dar uma intenção que a gente está carregando. Então, teste, cliquei em pesquisar, aparece, pronto. Já está em uso, beleza? Então, agora vamos cadastrar. Se não existe nada, esses elementos vão aparecer. E a gente vai poder criar o usuário. Então, vamos criar aqui como 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E-mail teste@gmail.com. A gente já pesquisou e vamos só criar o usuário. Criou o usuário, ele vai estar aqui no banco de dados como teste. Ele vai ser esse nick aqui, tá vendo que tá tudo em letra minúscula. Se eu pesquisar aqui de novo, tentar criar um usuário com esse aqui e vir em pesquisar, já está em uso. Ele nem vai habilitar as opções aqui para me criar. E é basicamente isso. Então vamos recapitular, tá? Eu criei um custom state. Nesse elemento podia ser em qualquer elemento, tá? Eu coloquei nesse elemento. Quais são os custom state que eu coloquei? Coloquei nick ok, que ele vai ser como número. Ele vai começar como 0 para não atrapalhar na construção dos outros elementos aqui de baixo, para eles aparecerem, ficarem visíveis e visíveis, tá? Vai começar como 0. E o status vai ser o texto que vai aparecer, tá? E eu fui lá e puxei nesse mesmo texto aqui, fechei esse aqui para aparecer. Puxei nesse mesmo texto o texto e o custom state de status, porque o status vai ter um texto. Quando eu clico em pesquisar, ele vai dar um show nesse elementozinho aqui, só para a pessoa ver que está carregando, beleza? Vai setar os elementos do custom state de texto, que vai ser o nick, vai setar para 2, o status já vai alterar para já em uso. Se eu fizer uma pesquisa em usuários, o nick for igual ao que está no nick, o valor em loadscamp, em letra minúscula. E isso for igual a 1, quer dizer que já tem usuário lá com esse nick, beleza? Se já tiver, ele vai setar o custom state para essas condições aqui, tá? Vamos lá. Se ele não tiver, se o usuário, ele pesquisar no usuário lá e for igual a 0, então ele vai colocar no custom state de nick o número 1, o status nick liberado, beleza? Coloquei um hide aqui para esconder o ícone que está rodando. Dei uma pausa para a pessoa ler o que está escrito aqui, caso não esteja em uso. E eu setei somente se o usuário, se já tiver um usuário lá. Se a pessoa tentou cadastrar e tem um usuário lá, ela tem que ter a opção de pesquisar novamente. Então ela vai conseguir pesquisar novamente, beleza? Nesses elementos aqui embaixo, que eu poderia colocar tudo em um grupo e fazer essa condição tudo em um grupo, mas eu fiz um por um aqui, mas eu coloquei uma condição de que se o texto, o custom state de nick, não for igual a 1, lembra, quando é igual a 1, quando aqui o valor do nick é igual a 1, é porque está liberado, tá? Porque eu fiz uma pesquisa e não tem nada lá no banco de dados. Então, se for igual a 1, esse elemento, se não for igual a 1, esse elemento vai ficar invisível. Então, estou invertendo. Se for qualquer número, 0, 2, 4, o que for, ele vai ficar invisível. Ele só vai continuar visível se for igual a 1. Lembra, ele começa como 0. Então, quando eu reiniciar a página, ele sempre vai ficar invisível. Esses elementos vão ficar invisíveis, tá? Então, é basicamente isso que você pode fazer. Nick liberado. Aqui não vai ter nick liberado. Já em uso. Tá? Isso aqui é uma forma que você consegue fazer
para o seu aplicativo fazer uma pesquisa para ver se pode criar um usuário dependendo do nick dele, tá? Isso você pode fazer com CPF, é só usar a mesma lógica. Pode ter ficado um pouco confuso porque eu usei o elemento teste e coloquei os custom state no elemento teste, mas você poderia colocar na página de login para ficar diferente, né, para diferenciar. Você poderia colocar os custom state em qualquer lugar, beleza? E o que a gente pode fazer aqui também? Você pode fazer o seguinte também. Tá vendo que como eu coloco aqui teste, eu pesquiso. Aqui teste já tem, né? Se eu coloco teste S, depois eu volto para teste, os elementos ainda continuam aqui. E lembra, o teste já tem lá. O que você pode fazer quando você for fazer isso? Você pode criar um outro custom state, colocar aqui, vamos adicionar um novo aqui, nick selecionado. Vai ser o nick que a pessoa colocou. Tipo texto, beleza. Quando a pessoa pesquisar aqui, clicar em pesquisar, ela vai colocar também vamos colocar aqui no status, não, no nick selecionado, o valor do input e o valor que ela escreveu. Vamos colocar aqui também nick selecionado, o input e o valor, tá? Beleza. Você pode fazer isso aqui e pode colocar uma condição aqui de 5 segundos, pode ser isso aqui. Você vai setar de 5 segundos. É o elemento teste. Todos os elementos que estão aqui, ó. Selecionado. Status. Você pode setar para acho que pode setar para 0 tudo. Se vamos fazer uma pesquisa, mentira. Se o texto nick, não, mentira, o texto, o nick selecionado não for o que está no input nick e o valor, tá? Então de 5 segundos você pode até diminuir isso aqui, ó. De 5 segundos pode colocar de até 0,01 para ser mais rápido. Então vamos atualizar aqui. Então vou fazer aqui, ó, teste, tá? Esses 5 segundos não tá rodando porque tem essa condição aqui, tá? Eu tenho que colocar o elemento no nick selecionado lá primeiro. Se eu pesquisar, já está em uso e ele vai resetar todos os inputs. Até então, essa função aqui não está funcionando. Por quê? Porque eu já estou setando os elementos aqui, ó. Quando eu clico em pesquisar, eu já estou setando eles aqui porque eles já tem um usuário lá. Então, de 1 em 1 segundo não está funcionando. Então, se eu colocar aqui teste 1, o nick está liberado, beleza? Mas se a pessoa pagou despertinho, vou apagar esse aqui que eu quero esse nick aqui. Ele automaticamente vai setar os elementos para cá. Vai apagar tudo, porque se alterou e já existe esse nick lá. Então a pessoa pode colocar qualquer coisa, pesquisar, depois falar, não, vou pegar, vamos supor, sei lá, Anitta, eu nem sei como é que Anitta, ela quer criar um usuário, tá liberado, só que lá no usuário, vamos supor, esse teste aqui vai ser Anitta, tem esse usuário já lá. Esse usuário aqui, vamos supor, a princípio fez a pesquisa Anitta, pesquisou, já está em uso. Falava, quero pegar o login dessa pessoa e quero, sei lá, hackear, sei lá, fazer alguma coisa. Então ela simplesmente vai colocar mais um A, vai pesquisar, vai estar liberado, ela vem aqui, altera e tenta pesquisar, e tenta fazer o processo. Não vai conseguir, porque de 1 em 1 segundo está fazendo essa pesquisa, está fazendo essa validação do que ela acabou de escrever aqui com o que ela já tinha colocado no custom state de nick. Que ela tinha colocado nesse custom state aqui, ó, de nick selecionado, beleza? É uma outra forma de você também evitar que as pessoas burlem o nosso sistema, tá? Então basicamente isso. Assista a aula, se você não entendeu, assista a aula de novo, porque pode ter ficado um pouco confuso, porque são muitos custom states que a gente acaba criando, e eu criei aqui de uma forma mais lúdica, né, para vocês entenderem o processo, mas naturalmente no nick aqui você coloca
posição, nick selecionado, sei lá, nick do input, status é texto de apresentação. Só para você entender o processo, escreve melhor, cria os custom stage de uma forma que você consiga entender o processo, tá? Mas basicamente é assim que eu faria. Faço a pesquisa, coloco os inputs, seto os inputs que eu tenho que setar e faço as confirmações diretamente no workflow. Quando você vai setar o custom stage, faço a pesquisa aqui, se tiver ok, seto. Se não tiver ok, eu seto para não liberado, eu seto para liberado. E é basicamente assim que eu faria, tá? Dá uma recapitulada na aula que você vai entender, beleza? Então é isso aí, galera. Espero que tenha ajudado. Agradecer os 577 inscritos. E é isso aí, tamo junto. Se alguém souber, alguém que entenda de MetaMask, fazer transações com tokens, me mostre um vídeo, alguma coisa do tipo, tá? Que eu quero tentar fazer um projeto assim para entender como é que é o processo de criação de uma blockchain, de entender como é que funciona, né? É isso aí, tamo junto e fui.